Aí você com PC, Rivelino, pô, jogou ao lado do Capita. Como é jogar ao lado do Capita? Capita parecia uma criança, coitado. Ele ficava... quando a gente viajava nesses bondes do Nordeste, aí tinha muito amistoso no Nordeste, né? Então, era eu e Robertinho. Robertinho, ponta direita, ele era metido a lutar jiu-jitsu, né? E eu também gostava, né? Tanto é que depois que eu parei de jogar futebol, eu lutei jiu-jitsu, dei uma parada agora. Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, né? Então, e na época eu não era. Então a gente ficava brincando no quarto de luta, alguma coisa assim. E o Carlos Alberto entrava, rapaz, ele entrava. A gente dava tanta porrada nele, entendeu? Pô, o Capita. Capito, imagina só, o Capito, do qual eu aprendi muita coisa com ele, tive o orgulho, a satisfação e a sorte de jogar do lado dele, ele como zagueiro central, ele era lateral direito, né? Isso. E como zagueiro central era um monstro também, né? Pô, um cara muito técnico, né? Então, a gente dava tanta porrada nele, até o Alexandre, você nunca soube disso, mas a gente batia muito nele. Eu mandei para o Alexandre avisando que você ia participar conosco agora, e ele falou assim, esse aí é ídolo de verdade, disse ele aqui, mandando mensagem para a gente. Você estava na estreia do Rivelino num sábado de carnaval, 4-1 no Corinthians? Estava, sim, mas ali eu estava iniciando minha carreira no reserva, né? Sim. Ali jogou, se eu não me engano, jogou Assis, né? Sim. Estava no banco, era sábado de carnaval. Que doideira, muito chateado e satisfeito ao mesmo tempo, né? Porque antigamente, sábado de carnaval, você não perdia carnaval, porque era folga, né? Eu acho que foi o primeiro sábado de carnaval em que teve um jogo no Rio de Janeiro. E 40 mil pessoas. Virou uma tradição. Olha. Até hoje, um jogo no Rio de Janeiro, esse foi o primeiro. Ideia do Francisco Horta. Ideia do Francisco, revolucionário Francisco Horta. Ele revolucionou o futebol. E botou todo mundo para jogar no sábado de carnaval. Uma outra coisa importante também é que, na época, os jogadores, os times de futebol concentravam nas concentrações do próprio clube. Né? Flamengo tinha, Fluminense também tinha, e vários tinham, né? E não se concentrava em hotel. E quando se viajava, os hotéis que o jogador concentrava, que os times concentravam, era hotel 4, 5, não, era 2, 3 estrelas, às vezes nem estrela tinha, entendeu? E era num lugar afastado, porque era só bagunça, ninguém queria receber jogador de futebol. E o Horta foi o primeiro que colocou o time de futebol em hotéis de 5 estrelas. Não só no Brasil, que nossa concentração era no... Para aquele hotel que tem lá. Não era Nacional? Hotel Nacional, né? Isso. Hotel Nacional, e toda vez que a gente viajava, só ficava em hotel de primeira classe, entendeu? De 5 estrelas. Então, você fala de viagem, eu ia te perguntar isso. Você, com a máquina, viajou para a Europa, né? Campeão em Paris, campeão na Espanha, Teresa Herrera. Pô, o garoto devia estar radiante, né? Viajei também no Chile, né? Chile a gente foi campeão também no torneio no Chile também. Foi muito bacana viajar. Imagina viajar com esses jogadores todos, né? E onde a gente ia, onde a máquina ia, era lotação total, né? Todo mundo queria ver esses jogadores. E eu ali no meio, né? Foi muito bacana. Uma experiência que adquiri pro resto da minha carreira, pro resto da minha vida. A gente conversou aqui com o Robertinho, com o próprio Delay, e eles contaram algumas histórias dos treinos nas paineiras. Você lembra de alguma coisa desses treinamentos? Do Mário Sérgio, na Kombi? Aliás, eles disseram que você era um dos que mais se aborreciam, porque você corria e eles iam de Kombi. E eles davam Como é que era isso? Não, eu me aborrecia em cima, mas em função do time em si, entendeu? Mas individualmente, eles que iam pagar com a carreira deles, entendeu? Como muitos pagaram. Agora, eu não. Eu tinha objetivos claros na minha vida, entendeu? Que eu queria ser aquilo ali que eu presenciei aos 15 anos de idade, a chegada da seleção brasileira no Leandro Isabel. Eu sempre tive muito claro isso. Tanto é que eu sempre fui um cara que treinei muito. Eu fazia de tudo. Cabeceava pro gol, cabeceava defensivo, chutava gol, lançava, batia falta.
Tanto é que eu fiz gol de falta, fiz gol de pênalti, ou seja, eu treinava muito, né? E teve até no meu início da minha carreira, isso é um fato interessante também, que até eu nunca contei, que era muito difícil um garoto, né, de 18 anos, entrar num time profissional de um time fechado, porque os profissionais ficavam 4, 5 anos no mesmo time, porque era a lei do passe, não tinha a lei do passe ainda, não tinha o passe livre, né? Então, se juntava aquela panelinha, no bom sentido, né? Às vezes no bom sentido, às vezes não, e dificilmente você tinha abertura de jogadores mais jovens ter oportunidade de jogar. E uma época eu estava treinando no Fluminense, né, com os profissionais, e eu, depois do treino, eu comecei a treinar muito, né? Pedia o auxiliar para me treinar, e treinando, aí chegou um zagueiro para mim e falou assim: aí, moleque, tá querendo aparecer? Aí eu olhei para ele, né, moleque, né? Olhei para ele e pensei assim: rapaz, eu não quero aparecer não, mas primeiro eu quero a tua posição, né? E segundo, eu quero fazer tudo aquilo que você não fez. Eu pensando comigo mesmo, a resposta foi para mim mesmo, entendeu? E, logicamente, depois eu peguei a posição deles, né, porque eram 2 zagueiros, né, peguei a posição deles e fiz a minha carreira. E eles continuaram regredindo, né, e eu sempre subindo. Ou seja, assim, eu sempre tive um objetivo claro na minha vida, o que eu queria, entendeu? E consegui. Só, infelizmente, não consegui ter essa volta que a seleção de 70 teve na Princesa Isabel. Porque a minha geração, infelizmente, acho que a grande injustiça do futebol mundial, né? A maior injustiça que eu já vi na vida. Grande injustiça, com certeza, também, né? Mas acho que a nossa geração não conseguiu trazer essa premiação para o nosso povo, para o nosso brasileiro, porque nós tínhamos, em 3 Copas do Mundo que nós participamos, né? Nós tínhamos condições de trazer o caneco. A palavra que eu queria usar é o seguinte: é frustração. Acho que é a frustração da nossa geração de não ter trazido a Copa do Mundo para o Brasil. Voltando à Kombi das paineiras, tinha a história do tiro no pneu, tinha um monte de coisa curiosa, né? Isso aí era Mário Sérgio, né? Isso era Mário Sérgio. É fato ou fake? É fato ou fake? É fato. Bom, Mário Sérgio era o cara mais sacana que tinha, entendeu? O cara mais brincava com todo mundo, só que você não podia brincar com ele porque ele vinha com uma coisa mais pesada para você. Nós íamos para as paineiras, né? Então, só voltando para responder aquela inicialmente, acho que o pessoal saía correndo no começo das paineiras, do quilômetro 0 ali, no Hotel das Paineiras, e ia 3, 4, 5 quilômetros, né? E muitas das vezes a Kombi ia lá buscar os jogadores, e alguns gostavam de voltar andando, né? Então, o que acontece? Quando a Kombi subia, muitos jogadores entravam dentro dela, né? E ia até o final, quase final, né? E chegava faltando 1 quilômetro, saía e ia correndo, e os preparadores físicos lá esperando, e ninguém, como se diz? Percebia. O negócio do Mário Sérgio é o seguinte: o que o Mário Sérgio fazia? O Mário Sérgio sempre andou armado, né? Sempre tinha uma arma. Então, nós íamos com várias Kombis da Laranjeira lá para cima, e na volta as Kombis vinham uma atrás da outra, né? E o Paulo César é um medroso do caramba, né? Todo mundo era medroso, mas o Paulo César era o mais medroso do que todos. Ele estava na Kombi da frente e o Mário Sérgio na Kombi de trás. Aí alguém falou assim: olha, o Mário Sérgio vai atirar na gente. Aí apareceu o Mário Sérgio com uma pistola do lado de fora, né? Do lado de fora assim, aí o Paulo Sérgio olhava e todo mundo se abaixava e o Paulo Sérgio tirava para cima. Então a gente desceu as paineiras todas assim, entendeu? Ele apontando a arma pra gente e atirando para cima. E o PC morrendo de medo, né? E o PC comprou um Puma uma vez, zerinho na porta da Laranjeira. Você que frequentou muito a Laranjeira, você sabe que tinham duas carrocinhas de mate, uma do lado do outro, né? E de pipoca também, que vendia, né?
A gente estacionava o carro ali, não tinha problema de estacionar em cima da calçada. E o Paulo Sérgio comprou um Puma conversível, zerinho, acho que era preto e branco, branco e preto, né? Branco com a capota preta, uma coisa assim. Aí estacionou do lado da carrocinha. Mário Sérgio sacana como sempre, né? Ele pegou não sei quantos sacos de pipoca, jogou dentro do carro dele, do Paulo César, e pegou mate, jogou mate também, quer dizer, meio que batizou. Ou seja, eram brincadeiras assim que hoje em dia ninguém ia admitir. Imagina, né?